Muito bem, este é o quadro sobre as campanhas realizadas do Centro Dom Bosco. Nas edições passadas, nos vídeos passados, vocês viram o nosso vídeo sobre o missal, o nosso vídeo sobre o breviário, o nosso vídeo sobre a Bíblia. Então, nós temos contado das campanhas que entregaremos ainda, que estão bem próximos de entregar, que são essas 3, e das campanhas passadas, o Evangelho de Jesus Explicado, que eu gravei há pouco, e gravamos a história dos mártires também, vocês conseguem acompanhar, que a gente vai no detalhe a complexidade que foi esta obra. E no vídeo de hoje falaremos do Apocalipse, é o segundo volume da nossa coleção da Bíblia Explicada, é um projeto ousado que a gente pretende entregar até 2035 e a cada ano a gente quer fazer um ou mais livros. Então, por enquanto, temos conseguido. A gente fez o Evangelho de Jesus Explicado em 2024, o Apocalipse em 2025 e agora em 2026, vocês já viram aí, nós estamos fazendo a campanha Atos dos Apóstolos, que é o próximo volume. O objetivo desse vídeo é mostrar, assim como foi do Evangelho de Jesus Explicado, qual foi o desafio de fazer este que é o Apocalipse Explicado e a complexidade dele, porque ele é tão diferente, né? O Evangelho de Jesus Explicado, ele tem comentários dos padres da igreja, mapas, cronologia, locais, fotos e ilustrações. Mas como é que eu vou ter local de um livro da Bíblia das coisas que ainda não aconteceram? Ou dos cenários mais cataclísmicos, nós estamos vivendo agora aquilo que seriam os fim dos tempos e o Apocalipse. Então, são coisas que ainda não aconteceram. Então, você não tem os locais onde acontecer ou vão acontecer o Apocalipse. Você não tem as fotos, você não tem a cronologia, porque ninguém saberá quando chegará o fim dos tempos. Nosso Senhor mesmo tratou de deixar isso bastante claro para os apóstolos. Então, nós não temos mapa. O máximo que a gente tem é a ilha de Patmos, onde passou os últimos dias de São João. Então, o desafio de fazer o Apocalipse, ele é muito distinto deste desafio que foi fazer o Evangelho de Jesus Explicado. Então, no Apocalipse, a gente tem só diante de nós os comentadores, os grandes comentadores, e aí o professor Lucas Lancaster, que fez a organização deste volume também, ele mostra lá com clareza que os autores que foram escolhidos, mesmo assim foram muito escassos, porque os santos, os doutores, eles se abstiveram de comentar o Apocalipse. Por quê? Porque é um livro extremamente simbólico, difícil e de coisas que não aconteceram. Então você, para ter a legítima interpretação das Sagradas Escrituras sobre algo que não aconteceu, sem ter uma tradição, é muito difícil. Então, por prudência, imagine-se que por prudência, ou talvez por outras razões, o fato é que não há muitos comentadores. Então nós fomos atrás desses comentadores que sobraram. Quais são aqueles que a igreja realmente atesta, né? Então o professor Lucas Lancaster, no início do Apocalipse, ele escreve na introdução que o leitor encontrará comentários de 8 exegetas do século V, VI, VII, VIII e 12º, oriundos da África, Gália, Itália e Britânia. Os comentadores não são necessariamente aqueles que pegaram o texto do Apocalipse e foram, trecho por trecho, como a gente vê, por exemplo, na Catena Áurea de São Tomás de Aquino, trecho por trecho, comentando as passagens. No Apocalipse é diferente. Foi-se escolhido fazer por blocos. Por quê? Porque teve-se que buscar informações e comentários dentro de homilias, dentro do texto. Por exemplo, os capítulos 19 e 20 do Apocalipse foram tirados dentro do livro 20 da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Você tem as homilias de São Cesário, bispo de Arles, que esses comentários foram tirados dentro das homilias que ele fazia do livro dele Apocalipse Expositio, que eram as homilias que ele fazia na missa. Então você tem, por exemplo, um bispo chamado Primásio, né? Então foi retirado também trechos dele, é um bispo do século VI. Foi escolhido também o Cassiodoro, do século VI. Então são autores muito antigos, né? O Papa São Gregório Magno, doutor da Igreja, no século VII. E você tem São Patério, do século VII. E São Beda, no século VIII, frequentemente tido como o último padre latino e autor do mais importante comentário ao Apocalipse do século VIII. Ainda teve Anselmo de Laon e, o célebre Ricardo de São Vitor, cujo comentário do Apocalipse parece uma síntese de tudo quanto se escreveu nos séculos passados a respeito do último livro da Escritura, aliando aos mais recentes esforços intelectuais das fervilhantes e luminosas escolas catedralícias do século XX. Então, são autores pouco conhecidos, mais balizados, que fomos atrás, né? E aqui, logo no início, na introdução, tem
da onde foi tirado cada um desses comentários. Então é um trabalho de pesquisa. Então você imagina, se você quer estudar Apocalipse, conhecer um pouco melhor Apocalipse, você tem que ir em todas as referências latinas que estão aqui aparecendo na tela, ler em latim, voltar no texto, olhar o texto, tentar entender aqueles símbolos, o que são as 7 igrejas, os 7 sinais, os 7 anjos, os 7 selos, as 7 taças, o triunfo da igreja, o triunfo de Cristo no fim dos tempos. Então, tudo isso é muito difícil. Então, o Apocalipse explicado, ele resolve ou ajuda a resolver todos esses problemas com essa quantidade de quadros, pinturas, iluminuras medievais e comentários e tudo ao mesmo tempo. Isto é sensacional, brilhante. Quando você abre o Evangelho de Jesus explicado, você viu aqui, se você assistiu o nosso vídeo passado, você vê que os comentários bíblicos são em ordem cronológica e vai de pedaço em pedaço, de parábola em parábola, de trecho em trecho. Já no Apocalipse, foi-se escolhido blocos, etapas, né? Então você tem aqui todo o prólogo, depois você tem, ainda no Apocalipse 1, Jesus Cristo aparece a São João e o manda escrever as 7 igrejas. Então você tem aqui o texto da Bíblia do Padre Márcio Soares de 1932, que é a melhor tradução para a língua portuguesa existente. Inclusive a nossa Bíblia, que em breve ficará pronta. Se você quiser saber detalhes sobre ela, escreve aqui campanhascentrodombosco.org, vai ter um link na descrição. Acessa lá, você pode falar com o nosso pessoal do comercial para saber quando é que está disponível a venda da Bíblia Padre Márcio Soares de 1932. Então, a Bíblia completa nós já estamos fazendo, mas esse aqui é um Apocalipse comentado. No Apocalipse comentado, a gente pega os trechos do Padre Márcio Soares de 32 e coloca os comentários, e sempre uma imagem, ou quase sempre uma imagem que ilustre essa passagem. Então isso que é impressionante, porque é um livro extremamente simbólico, então você precisa da ajuda das imagens para poder entender. Também as 7 igrejas da Ásia, olha só o mapa que a gente desenhou, onde está a Ilha de Patmos, aonde estão todas as outras cidades, todos os comentários. Somente a passagem do Apocalipse 1:13, vestido de hábito talar. E aí você tem um comentário de São Beda, um comentário de Cassiodoro, de Primásios, de Ricardo de São Vito, somente sobre este trecho, vestido de hábito talar. Aí ele está explicando aqui, São Beda, vestido com uma longa túnica, que em português se traduz por túnica talar, e que é a veste sacerdotal, demonstra o sacerdócio de Cristo pelo qual ele se ofereceu por nós ao Pai como vítima do altar da cruz. Já o Cassiodoro fala, ele estava com efeito vestido de um poderis, o que evidentemente diz respeito ao sacerdócio. Primásio, vestido com uma longa túnica, símbolo do sacerdócio. De fato, segundo Zacarias, a poderis é uma veste sacerdotal, e Cristo exerceu o sacerdócio quando no patíbulo da cruz ofereceu ao Pai o singular sacrifício da sua carne, deixando-se crucificar em nosso favor. E Ricardo de São Vito termina. Longa túnica é a veste sacerdotal e significa a forma da humanidade assumida, da qual Cristo se ofereceu ao Pai por nós e expiou a culpa do gênero humano. O anjo, portanto, mostrou-se semelhante a Cristo ao trajar longa túnica, porque com a túnica deu a entender a humanidade dele. Veja que belo isso. Então, em todo Apocalipse explicado, você vai encontrar este padrão dos comentários, das imagens, e a cada parte. Você veja que eu já passei muitas páginas e eu ainda estou no Apocalipse 1. Eu não cheguei no capítulo 2. Aqui, uma pintura de descida de Cristo ao limbo, a fresco de Andrea de Bonaiuto, na igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Você vê Cristo, então, descendo ao limbo dos justos. Veja que beleza essa obra, né? Então, a caverna do Apocalipse é o local reconhecido pela tradição grega como onde São João recebeu as visões e escreveu o Apocalipse. Olha que legal. É foco de peregrinações desde os tempos imemoriais e hoje é uma igreja ortodoxa. Então está na mão dos cismáticos, a igreja na qual São João teria passado seus últimos dias, a caverna. Então veja que belíssimo isso, né? Então aqui a gente tem mais uma iluminura. E esse é um Apocalipse Flamengo, manuscrito iluminado medieval, elaborado entre 1400 e 1410 em Flandres. E aí veja que nós não estamos tratando aqui agora do Apocalipse 1, capítulo 19 e 20. Aí essa ilustração, então essa casa aqui está retratando algo que está sendo dito no Apocalipse 1, 20. E aí você tem uma iluminura, depois que passou todas essas partes, até o Apocalipse 1, versículo 20,
você vê uma mesma iluminura retratando tudo aquilo que você acabou de ler. A primeira parte aqui, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, está dizendo a respeito do Apocalipse 1:9. A próxima, 1:10. A outra, 1:12. A outra, 13:16. A outra, 17. A outra, 20. Ou seja, tudo aquilo que você acabou de estudar, numa mesma pintura medieval, você vê representado, e ele está indicando aonde na imagem está isso aqui, você vê representado cada parte dos trechos que você acabou de estudar. Então isso ajuda a entender melhor a riqueza, os símbolos, a dificuldade que é aventurar-se pelo Apocalipse. E você que já adquiriu o Apocalipse, já adquiriu o Evangelho de Jesus Explicado, nós estamos na campanha editorial do Atos dos Apóstolos. Então você consegue acessar o link aqui na descrição e adquirir o Atos dos Apóstolos, que é o terceiro volume dessa coleção. Então nós já temos aqui o Apocalipse e o Evangelho. Os Atos dos Apóstolos já não será um livro das coisas que há por vir, mas algo que aconteceu. E homens viajaram por todo o mundo depois de Pentecostes, a gente aprende isso aí. Eles viajaram por todo o mundo a pregar o Evangelho e cada um dos apóstolos morreu numa cidade diferente, fundou dioceses. Então tem uma série de registro histórico ainda hoje verificável. Então será um livro riquíssimo em imagens, ilustrações, aonde estão enterrados cada um dos apóstolos, como morreram cada um dos apóstolos, por onde passaram cada um dos apóstolos. É uma prova inequívoca de que a Igreja Católica foi fundada por Cristo Nosso Senhor, que os 12 primeiros apóstolos são os 12 primeiros bispos da Igreja. É também uma prova material, substancial, da fundação da Igreja por Nosso Senhor Jesus Cristo e a continuidade dela ao longo do tempo, como um corpo vivo. Muito interessante também, tanto no Evangelho de Jesus quanto no Apocalipse, que em algumas páginas, pela cor preta, eu já sei que aqui é a biografia de algum personagem que está sendo citado no Apocalipse e que não se tem tanta notícia. Nesse caso aqui é Nicolau, representado como heresiarca da seita dos nicolaístas. Então aqui tem uma breve biografia de Nicolau, que provavelmente foi citado aqui no livro. Vê esse aqui, justamente, ó. Apocalipse 2,15. Assim tens tu também sequazes da doutrina dos nicolaístas. Aí se você está lendo lá a Sagrada Escritura, seita dos sequazes da doutrina nicolaísta, o que é isso? Aí você tem que parar a Sagrada Escritura, jogar de lado, pesquisar, pegar o celular lá, pesquisar nicolaístas. Aí parou para olhar o Instagram, Facebook, LinkedIn, aí já esqueceu que tinha que olhar o Nicolaístas, volta, olha o Nicolaístas, entende o que é, já perdeu onde você parou nas Sagradas Escrituras? Não, no Apocalipse explicado é tudo de uma vez só. Você acabou de ler Nicolaístas, você vai ter lá São Beda falando o que é isso, você vai ter Ricardo de São Vito falando o que é isso, e você vai ter uma biografia de Nicolau e da heresia que ele propagou. Ou seja, é um livro completíssimo e a gente quer fazer isso para todas as Sagradas Escrituras. Eu diria que é obrigatório você ter em casa, para quem realmente quer estudar minimamente as Sagradas Escrituras, não há melhor no mundo. Isso não é vaidade, nós estamos constatando a realidade. Esse trabalho aqui ninguém fez. O Evangelho de Jesus Explicado, a gente levou cerca de 4 anos. O Apocalipse deve ter levado uns 2 anos, porque a gente investiu muito tempo antes para conceber o projeto. Mas o Apocalipse deve ter sido um trabalho de 1 ano e meio, 2 anos. Atos dos Apóstolos, mais 1 ano e meio. São livros que realmente tomam bastante nosso tempo, mas que a gente fica muito feliz de entregar. E encerramos este vídeo com esta belíssima imagem de Cristo Rei, Salvador do mundo, de Ambrósio Benson, pintura do século XVI, acervo privado. Então, Cristo Rei que volta no fim dos tempos, não mais como um bebezinho nas mãos da Santíssima Virgem Maria de São José, mas como o Rei triunfador que julgará todos os povos e trará a ressurreição dos corpos, a vida eterna para todos aqueles justos que caminharam na verdade, viveram e morreram amando a Deus verdadeiramente, nos sacramentos, na verdadeira doutrina, na verdadeira igreja, expulsando o modernismo, rejeitando todos os erros modernos, porque a verdade está acima de todas essas coisas. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo vídeo sobre as campanhas entregues pelo Santo Tom Bosco. Viva Cristo Rei!